Os israelitas entendiam o conceito de alma como entendemos hoje? O reino animal e o vegetal possuem alma? E se possuem, que tipo eles têm? Essas duas perguntas eu vou te responder depois da vinheta. Fica aí. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao meu canal, Ministério Ricardo Santos. Continuando a série de estudos sobre os primeiros capítulos do livro de Gênesis e sobre a temática da natureza do ser humano. Nós falamos no vídeo anterior sobre o corpo, sobre o conceito, sobre a ideia de corpo no Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a alma, fazer aí uma análise da ideia, do conceito da palavra no Antigo Testamento e uma reflexão aí sobre a ideia, o tipo de alma que o reino animal e o reino vegetal, bem como o ser humano, possui. A princípio, então, vamos começar com o conceito da palavra alma. Vale ressaltar que a palavra no Antigo Testamento mais próxima do que chamamos de alma é nefesh, que aparece 700 vezes no Antigo Testamento. Destas, 600 vezes a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traduz pela palavra grega psique. Palavra esta que deu origem às nossas palavras em português: psicologia, psicoterapia, psicanálise, psicopatia e outras palavras que seguem esse prefixo. Geralmente, a palavra nefesh é traduzida literalmente como um ser que respira. A etimologia mais próxima da palavra nefesh é garganta, boca, vida, anelo ou respiração. Da mesma forma, nefesh, ela está também associada ao sangue, tanto é que é muitas das vezes traduzida no Antigo Testamento por sangue, uma vez que a vida humana é constituída para o povo judeu, vida, sangue e respiração. Levítico capítulo 17, versículo 11 vai dizer o seguinte, só para corroborar aquilo que eu estou dizendo. Porque a vida nefesh de um corpo vivo, bassá, está no seu sangue. De fato, ao longo do Antigo Testamento, nefesh designa ou vai designar vida em geral ou o próprio ser humano vivo. É aplicado ao indivíduo humano cerca de 70 vezes. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o autor javista descreve a criação do homem, como você bem conhece de cor. Após a descrição do homem, ele detalha que Deus, formando o homem do pó e da terra, sopra em suas narinas e o homem é feito ou se torna alma vivente. Em hebraico, linefesh hayah. Hans Walter Wolff,
escreveu uma obra intitulada Antropologia do Antigo Testamento, publicada pela editora Agnus, ou Agnus. E ele argumenta dizendo sobre esse termo Nefesh o seguinte: Nefesh certamente não significa alma. Nefesh deve ser vista aqui em conjunto com a figura total do ser humano e especialmente em sua respiração. Por isso, o ser humano não tem Nefesh, mas é Nefesh e vive como Nefesh. Em outras palavras, de maneira um pouco mais clara para você entender, o ser humano, na argumentação de Wolff, não tem alma, mas é alma. Vive como alma. Nefesh, portanto, está associada a uma variedade de manifestações da vida humana, especialmente de natureza interior, afeto e desejos, paixões, em um grau que possa ser considerado equivalente à interioridade humana, a sede do amor e da afeição, do pensamento, do conhecimento, da alegria, do medo, da piedade, da confiança e da memória. Nefesh também se refere à personalidade de um ser humano, a sua psicologia ou a idiosincrasia. E o que é idiosincrasia, Ricardo? É um termo que provém do grego, idiosincrasia, que traduzido literalmente seria temperamento particular, que é próprio do ser humano, tanto individual como coletivo. Ao mesmo tempo, é claro que Nefesh não é equivalente simplesmente à parte espiritual dos seres humanos, como é entendido no pensamento de Platão. Assim entendendo, Nefesh, ela está vinculada ao corpo. São usadas indistintamente dentro da antropologia do Antigo Testamento. Um teólogo alemão por nome Johannes Pedersen, ele vai dizer que os israelitas são capazes de distinguir entre corpo e alma. Ainda assim, eles não os consideram duas formas independentes de existência, ou seja, eles consideram como uma dependendo do outro. A alma depende do corpo, assim como o corpo depende da alma. No judaísmo, a alma é essencial como unidade. Agora, partindo para a pergunta que fiz no início do vídeo, se o reino animal e vegetal possuem alma, e se possuem, que tipo de alma eles possuem? Eu quero aqui usar como auxílio para a minha argumentação e te ajudar nessa reflexão teológica e filosófica o filósofo grego Aristóteles, que viveu no quarto século antes de Cristo, escreveu uma obra intitulada Peripsyches, em latim de anima, que é o primeiro estudo sistemático da alma, ao qual ele entendia como princípio vital comum a todos os seres animados.
A obra De Anima, literalmente traduzido sobre a alma, representa um ponto culminante da filosofia natural de Aristóteles e está na origem tanto da biologia quanto da psicologia como disciplinas teoréticas. Para Aristóteles, os seres animados são tais por causa de um princípio de vida, ou seja, de uma alma. A alma é a forma em sentido ontológico. É a inteléquia, isto é, o ato, a perfeição na concepção filosófica de Aristóteles, do corpo. Todavia, continuando Aristóteles, ele vai argumentar que os seres vivos não têm todos as mesmas funções e, portanto, terão princípios vitais, ou seja, almas diferentes, conforme as funções específicas que lhes são próprias. E olha só que interessante que Aristóteles ele vai desenvolver. Os vegetais que podem apenas se reproduzir e crescer terão a alma adequada a estas suas faculdades, ou seja, de reprodução e crescimento, que é chamada de alma vegetativa. A alma vegetativa é o princípio mais elementar da vida, ou seja, é o princípio que governa e regula as atividades biológicas. No que diz respeito aos animais, Aristóteles vai dizer que eles têm percepção do mundo e capacidade de movimento. Assim sendo, serão dotados igualmente de alma sensitiva. A primeira função da alma sensitiva é a sensação, que, em certo sentido, e mais importante e mais característico dentre as funções, ela tem aí, além da sensibilidade, o apetite e o movimento. Por isso que os animais agem e atuam basicamente pelo instinto. E o ser humano, Ricardo? O que diz Aristóteles? Ele vai dizer que os homens, os seres humanos, de uma maneira geral, que também têm a faculdade de raciocinar, além de ter a alma vegetativa e a alma sensitiva, terão a alma facultativa. Aristóteles não está dizendo que nós temos 3 almas diferentes. Ele está dizendo que o ser humano, diferentemente do reino vegetal e do reino animal, ele é completo no que diz respeito à faculdade do reino vegetal de produção e crescimento, de reprodução e crescimento, aliás. O ser humano, ele reproduz e cresce. Ele também tem, assim como o reino animal, a sensibilidade e a percepção do mundo ao seu redor. E com isso usa a faculdade, ou seja, o raciocínio para julgar, analisar, observar e ver. E por isso ele é o ser racional. Espero ter contribuído
para que você possa aí entender de uma maneira não somente bíblica, mas filosófica a alma, embora que este assunto ele não se esgota, haja vista que é muito complexo falar da alma em todas as áreas, tanto bíblica como fora da Bíblia, mas espero ter ajudado você na reflexão e no entendimento do que diz respeito à alma. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações e no próximo vídeo estaremos falando sobre o termo espírito. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e o seu ministério.